Flamengo e Palmeiras. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Vale muito mais do que o título da Supercopa. É um tira-teima entre os dois. Mesmo com todo o protagonismo, o confronto traz uma curiosidade. Vai ser a primeira final entre Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. A rivalidade explodiu de vez em 2016, com Gabriel Jesus marcando no confronto direto, com o Palmeiras comemorando o título brasileiro. Se reforçou ainda mais em 2018, com mais uma festa para o Verdão. Mas que teve troco no ano seguinte, num 2019 histórico do rubro-negro. E com título brasileiro, deixando o rival pelo caminho. Sim, tentaremos chegar da melhor forma. Vamos jogar contra um grande rival, que está num grande momento. A gente tem que acreditar no nosso potencial. Sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós e nós vamos trabalhar para que essas expectativas sejam correspondidas. Agora, a prova de fogo. Flamengo e Palmeiras finalmente frente a frente em uma decisão. Um choque de dois grandes rivais para provar quem está na frente no protagonismo do futebol nacional. Eu acho que tem para ser um ano muito mais especial do que já aconteceu, eu creio muito nisso. Estamos dando continuidade no trabalho, né? Tá todo mundo focado, né, nas tarefas. Eu acredito que também vai ser um ano maravilhoso para a gente. Na tela, os títulos de Palmeiras e Flamengo de 2016 para cá, onde essas equipes também se enfrentaram e títulos conquistados muito em relação à vitória sobre os rivais. Então, olha só, os dois ganharam Libertadores, o Palmeiras foi 2 vezes campeão brasileiro e o Flamengo também. Vale lembrar que em 2018 o Palmeiras encaminha o título com aquele empate no Maracanã e que em 2020 o Flamengo encaminha o título depois, ou pelo menos dá uma arrancada, depois da vitória sobre o Palmeiras em Brasília. O Flamengo conquistou a Supercopa e, claro, aí também os campeonatos estaduais. O Flamengo 3 vezes campeão, o Palmeiras uma vez. Renato, a gente ouviu aí algumas vezes na matéria assim, de tira-teima. Tem esse peso? Não sei, eu acho que vai ser um eterno tira-tema. Toda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentarem, a gente vai falar dos principais duelos que tem no Brasil hoje. Até pela qualidade das equipes, até pela qualidade dos treinadores. São estilos de jogo diferentes. Eu acho que é um jogo estrategicamente muito legal para assistir, para quem gosta de ver a parte tática. Acho que são dois times que ainda têm alguns passos a dar na questão de evolução. Acho que ambos sofrem algumas oscilações. O Flamengo vem numa crescente desde o brasileiro da temporada passada, é verdade. Por mais que teve a derrota na última rodada do campeonato, o Flamengo foi campeão porque melhorou muito com os ajustes do Rogério, vem de pré-temporada, fez jogos convincentes até agora. E o Palmeiras também oscila, eu acho que precisa ofensivamente ainda ter uma mecânica melhor, ser um time um pouco mais solto na hora de atacar, mas defensivamente sempre muito sólido, né? É um confronto muito interessante. É difícil falar em tira-tema nesse jogo, acho que vai ser mais uma temporada de vários tira-temas ao longo do caminho. Vamos ver esse jogo, acho que longe do ideal, acho que ambos ainda não estão totalmente prontos, o ritmo não é o ideal, o modelo de jogo ainda não está ajustado e desenvolvido o suficiente para a gente falar em tira-tema. Vamos fazer assim, Bruno, no final da temporada a gente faz o tira-tema para ver quem ganhou mais, quem saiu com o título, quem não saiu. Tira-teima no primeiro confronto da temporada, mas tem peso, hein? Qual pode ser o impacto na temporada, então, de cada um dos times, em caso de derrota ou vitória? Tem impacto, Marra? Não acho. Acho que agora não. O Abel Ferreira acabou de voltar das férias. Tá encontrando novamente o time, tem uma ideia de jogo, mas acho que vai evoluir, porque o trabalho é um trabalho ainda muito recente, e o Flamengo vem jogando melhor. Perder para o Palmeiras
Perder para o Flamengo, não acho que seja nada desastroso, é resultado dentro do normal. Hoje o Flamengo é melhor. Hoje eu vejo o estágio de trabalho do Flamengo superior ao estágio do Palmeiras. Até porque o Palmeiras está vivendo um tempo de inatividade, não está podendo jogar bola no estado de São Paulo. E foi jogar agora contra o Defensa e Justiça e teve toda a dificuldade do jogo. Mas Flamengo perder, Palmeiras perder, acho que alimenta muito essa questão dos torcedores, mas não acho que se uma derrota pode atrapalhar o Rogério. Não creio. Pode atrapalhar o Abel? Também não creio. Claro, se for uma goleada, acho que aí gera um pouco de dúvida, inquietação, mas são trabalhos muito novos, muito recentes. E a gente fala do Flamengo chegando melhor, tem um aspecto físico também, né, por estar jogando com o elenco principal até nas últimas rodadas do Carioca, Renato, mas também a gente esquece que o Abel tá há pouco tempo, né, o Flamengo já tem um trabalho mais contínuo, mais longo, e o do trabalho do Abel ainda é muito novo. Claro, o Rogério não tá há muito tempo no Flamengo, mas o elenco se manteve, né? Sim, eu acho que o Flamengo é um time, vamos dizer assim, mais linear, né, é uma espinha dorsal já muito bem criada. Não foram tantas entradas e saídas. O Palmeiras, apesar de não ter tido um mercado muito ativo na última temporada, subiu muita gente, eu acho isso muito positivo. Na minha cabeça, hoje o Flamengo joga um pouco melhor, mas justamente pelo que o Marra colocou. E eu acho que impacto numa derrota talvez tenha mais para o Rogério. Acho que o Rogério ainda é um treinador que, não para mim, claramente, eu acho que é um treinador que tem muito ainda o que desenvolver, mas para mim ele tem que, independente do resultado desse jogo, as convicções têm que ser mantidas. Mas o Rogério, eu diria que tem uma rejeição maior por parte da sua torcida. Se o Abel perder esse jogo, para ele, o Abelinho já é amado pela torcida do Palmeiras, o pessoal gosta, acredita no trabalho, no processo. Agora, no caso do Rogério, e eu acho que até de maneira injusta, ele tem tido sim que matar um leão por dia. Por mais que ele tenha ganhado o Brasileiro, a gente já viu um começo de temporada com gente chiando, gente enchendo o saco. Ele não é uma unanimidade lá, eu acho que ele tem alguma questão que faz valer isso, acho que ele foi mal em alguns momentos, mas eu acho que é uma pressão assim meio desnecessária, meio injusta. Porque o Flamengo foi campeão brasileiro não só por conta dele, mas também por conta dele, porque ele trouxe ajustes do time que fez o time crescer ao longo da temporada. Então, eu acho que se a gente for olhar para peso, eu concordo com o Mar, e para mim não deveria ter peso nenhum. A gente está falando do início de temporada, de um período de preparação ainda para ambos, mas a gente sabe como é que funciona no Brasil. Mas se eu fosse ele, eu mudaria o time. Eu mudaria, gente. O Rogério Ceni. Eu mexeria nessa última equipe. Eu acho que ele arrisca muito e vai bem na escolha que faz ali. No jogo contra o Palmeiras, de colocar o Arão na defesa e colocar o Diego em campo, mas foi uma equipe que deu espaço para um Palmeiras reserva e que perdeu muitos gols quando a partida estava 0-0. Depois, claro, o Flamengo faz os gols, a partida muda. Mas eu acho que mudando a equipe, jogando com um zagueiro, com o Arão no meio de campo, o Flamengo não deixaria de ser dominante, não deixaria de ter o controle, mas evitaria esse risco de dar muito espaço para Rony, para Wesley e para a velocidade do Palmeiras, Marcos. Porque eu imagino um Flamengo jogando mais com a bola e jogando um pouco mais, sabe aquele passinho à frente? Jogando um pouco mais no campo do Palmeiras. Isso não incomoda o Palmeiras. Pelo contrário, o Palmeiras tem gostado disso, de roubar a bola e acionar os jogadores em velocidade. Mas, sinceramente, Bruno, eu acho que o Rogério não vai mudar. Eu também acho que não. Acho que o Arão continua lá atrás na zaga, porque ele vai precisar dessa boa saída de bola. Acho que o Diego é um jogador que tem dado... O Diego não é um jogador de tanta movimentação, mas ele dá velocidade ao jogo. Porque ele não prende, ele já prendeu, né? Uma fase dele no Flamengo, ele gastava a bola, segurava a bola e percorria de um lado para o outro com a bola. Agora ele tem dado uma dinâmica melhor ao jogo. Então eu acho difícil a gente imaginar que o Arão vai voltar para o meio, vai ter um outro zagueiro, o Diego sai do time. Eu acho que vai ser o mesmo time. Renato, agora pensando do lado da estratégia para o Palmeiras, a gente viu o jogo contra o Defensa e Justiça, até a questão ali do Zé Rafael, do Felipe Melo. Como que o Palmeiras tem que entrar para esse jogo contra o Flamengo? O que muda na parte tática mesmo? Eu acho que o Palmeiras vai pegar claramente um time mais propositivo, né? Um time que vai buscar ter mais a bola. Então eu acho que o jogo fica mais confortável para o Palmeiras de fato. O Palmeiras é um time que reagindo vai muito bem.
Tanto é que eu falei que um passo a melhorar do Palmeiras é o jogo com bola. Mas tem me incomodado um pouco essa estrutura de meio de campo. Eu acho que os meninos perderam algum espaço. Obviamente, o Abel Ferreira tem os seus motivos. A gente não tem a noção de como está treinando esses meninos, como está sendo o desenvolvimento ali no dia a dia. Então a gente tem que olhar para a decisão do treinador como algo que ele tem alguma base para tomar essa decisão. Mas para mim, Danilo e Gabriel Menino deveriam estar jogando. Para mim, quando eles jogaram melhor. Acho que o Felipe também fez bons jogos, principalmente na reta final da temporada passada. Mas assim, eu acho que é um jogo, a ausência do Luiz Adriano muito sentida, porque por mais que seja um Palmeiras que vai jogar reagindo, que vai jogar um pouco mais em transição, o Luiz Adriano é muito importante para reter a bola na frente. É um cara que, se você precisar dar uma esticada, ele consegue segurar, ele consegue prender e ele consegue dar andamento para o jogo. Então vai ser um Palmeiras com muitos jogadores de velocidade e poucos jogadores de retenção. Então eu tenho um pouco de curiosidade como que vai partir cada time, como que o Flamengo vai jogar na questão da altura da sua linha defensiva, se ele vai jogar lá no campo mesmo do Palmeiras, ou se ele vai segurar, ficar uns metros um pouco mais recuado. Eu acho que é um jogo, para quem gosta dessa parte estratégica, muito legal de assistir, porque vão ser combinações e aí estilos bem diferentes de jogo. Mas se estiver um meio de campo aí com o Patrick, com o Danilo Gabriel, a gente não sabe a condição dele, né? Também física, né? Tá se recuperando de contusão, mas é uma outra dinâmica em relação ao time, com o peso que hoje tem, a falta de ritmo que hoje tem o Felipe e o Zé Rafael, Marco. Eu senti os dois, até por uma questão física mesmo, no jogo contra o Defensa e Justiça, mais pesados, Bruno. Acho que não estou aí falando de peso de quilo, não estou falando de barriga, não. Não, claro. Estou falando de jogadores mais lentos. A dinâmica de jogo do Defensa e Justiça extenuou, cansou o Palmeiras em alguns momentos. Estou cansado de saber que o Palmeiras ganhou o jogo, gente. A questão o Defensa fabricou, produziu alguns espaços porque encontrou no meio campo do Palmeiras menos agilidade. Agilidade que pode ser compensada com a entrada do Danilo, com o Patrick, pode ser compensada. Que não foi nesse jogo. No jogo contra o Defensa encontrou esse espaço. Acho que o Flamengo pode gerar o mesmo tipo de espaço no meio campo. E aí a definição dos jogadores do Flamengo é uma definição bem superior à definição de jogada dos jogadores do time argentino. E isso é um risco para o Palmeiras. Confronto, então, está confirmado para Brasília às 11 horas da manhã no domingo, tá bom? Como daqui a pouquinho o governador do estado de São Paulo deve confirmar o retorno do Campeonato Paulista. O São Paulo já foi avisado que pode jogar amanhã. Eduardo Afonso. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.